a nossa questão, né? Uma das nossas questões raiz é amor próprio, é autoestima, é a nossa conexão com a nossa própria verdade, ser fiel a quem a gente é. Isso é a questão de todo mundo. E quanto mais a gente vai conseguindo chegar nesse lugar, mais a nossa vida vai se transformando, não é? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Tem vários pontos, várias coisas que trazem a baixa estima, a autoestima, o amor próprio ou o não amor próprio. E eu estava pensando assim, refletindo, hoje em especial foi um dia singular, assim, todos os dias são especiais. Mas hoje foi um dia singular, assim, ontem a gente teve uma roda de cura muito linda, uma energia muito linda de amor, de conexão verdadeira com a terra, com Deus, com o amor. E hoje eu acordei e fiz um atendimento pela manhã cedo, como eu sempre faço. Às 8 horas é o meu primeiro horário no consultório e o atendimento foi tão lindo. E eu aproveito aqui para, enquanto as pessoas estão aqui chegando, eu aproveito para agradecer a todas as pessoas que estão fantasiadas de pacientes para que eu possa me conectar com Deus. Não sei se vocês entendem isso, mas todos nós estamos no nosso próprio palco. O cenário que nós vivemos junto com o outro é o meu cenário. E cada um que está no cenário está vivendo o seu próprio cenário. Isso significa que, imagine, eu fico tentando traduzir aquilo que a minha mente me mostra, que a minha consciência me traz. Imagine que, eu falei isso até na outra conversa da gente sobre a mente. Imagine que a sua experiência é o molde da sua realidade e que as emoções que são ativadas através dos cenários e das pessoas é uma forma de você se conhecer mais e de você entender que nível de evolução, de maturidade emocional. E isso é um assunto que a gente vai falar aqui hoje, maturidade emocional. Eu acho que a gente deveria aprender isso nas escolas. Eu acredito que existem coisas muito importantes para a gente aprender nas escolas que não são ensinadas, é muito mais importante do que a gente aprender determinadas datas que não vão mudar nada na nossa vida e a gente ficar aprendendo tanta coisa que a gente nunca vai usar. Mas a inteligência emocional muda uma sociedade inteira. E saber como lidar com as suas próprias emoções, com as suas características pessoais, com as diferenças de um comportamento para o outro, né, de uma pessoa para outra, como a gente lidar, como é a nossa tolerância com os nossos próprios defeitos, com o defeito do outro, com as diferenças de crenças, de religião, de raça, de gênero, de escolha sexual, de família, de status. E tantas diferenças às vezes fazem as pessoas se sentirem menores ou maiores do que as outras. As diferenças fazem a gente se sentir mais importante ou menos importante. Isso vai criando um afastamento do mar, das gotinhas do mar. Imagina que você pega uma gota do mar e coloca ela afastada do mar. Ela vai secar e vai morrer. Então a gente vai secando por dentro quando a gente se afasta uns dos outros. E a gente seca e morre quando a gente se afasta da gente, que é a nossa fonte verdadeira. Então, saber lidar com as diferenças e ter maturidade emocional e maturidade espiritual é o que faz a diferença de uma pessoa segura, de uma pessoa insegura,
de uma pessoa assertiva e de uma pessoa confusa. A gente compreender e treinar a mente a entender a unicidade e a escuta da verdade interna do coração, da alma, faz a diferença para a gente se sentir parte, integrante, e não a parte, mas se sentir parte, integrante da vida, do universo, da abundância, da prosperidade, do amor, de Deus, da humanidade, da Terra. Porque é uma lembrança que nós não somos de outros planetas. Muitas pessoas falam, eu sou de Orion, eu sou de Sirius, eu sou das Pleiades, não sei da onde. Nós não somos de nenhum lugar, porque nós somos de todos os lugares. Nós somos de Sirius, de Alfa Centauro, nós somos de todos os lugares, porque nós somos filhos do universo. O universo inteiro é nossa casa. Então, isso faz parte da nossa segurança e da nossa autoestima, sabia? Entender que a gente não está fora do lugar, que a gente não está num lugar indesejado, que a gente não é um peso. E eu sei que muitas das nossas questões se originam na infância, né? A forma como a gente foi educado e a forma como a gente cresceu, as informações que a gente teve, os traumas, o que a nossa mãe falou sem querer, do que a gente ouviu na escolinha, como a gente viveu com os nossos coleguinhas, a nossa família, isso interfere muito. Mas você sabe que existe algo mais forte do que isso, que é o que você traz antes disso, lá dentro do seu coração. Porque você já imaginou, você já parou para pensar que numa família onde basta ter 2 irmãos, numa família com 2 irmãos, né, 2 filhos e os pais. Imagina que esses pais educaram os 2 filhos da mesma forma, com a mesma atenção, com a mesma intensidade. Mas cada um é diferente, cada um reage de uma forma diferente a cada situação. Então, a informação dos pais e a educação que nós tivemos interfere muito. Mas o que interfere mais ainda é o que a gente faz disso. Porque tem uma coisa, gente, que empaca a gente, que é uma coisa chamada vitimização. A vitimização, ela pode ser uma experiência que você perceba ou não. Todo mundo tem um nível, todo mundo é muita coisa, né? Mas a grande maioria das pessoas tem um nível de vitimização, maior, menor, em determinada área. Às vezes tem uma vitimização no trabalho, na forma de trabalhar, das pessoas ajudarem, às vezes é na sua vida conjugal, às vezes é como mãe, às vezes é como filho, às vezes é em várias áreas. Mas você pode ter maturidade em uma área e imaturidade na outra. Você pode ter coragem em uma área e ter insegurança na outra. E mapear-se e entender quais são as suas áreas de força e quais são as suas áreas de fragilidade é o mapa da mina para a gente poder reparar o que precisa ser reparado. Então o autoconhecimento, ele está na base de todas as mudanças que você quiser fazer na sua vida. E você vai encontrar isso em todo lugar, né? Essa orientação. Autoconhecimento, se a gente não conhece o que a gente vai mudar, como a gente vai mudar? Se a gente não entende o que precisa ser mudado, como a gente vai fazer algum movimento? Então, o autoconhecimento vem de uma autoobservação.
sobre a gente, né? Sobre quais são os pontos fortes, os pontos que precisam ser fortalecidos, quais são os pontos de mágoa, quais são os pontos de ressentimento, quais são os pontos que eu estou delegando o meu poder para o outro. Então a vitimização, ela pode estar bem escondidinha, como ela pode estar bem clara. Às vezes a gente consegue ver o outro, o drama do outro e a vitimização do outro, mas não consegue ver a nossa. E é engraçado porque eu não via a minha vitimização. Eu não conseguia encontrar, assim, enxergar, mas algumas coisas aconteceram na minha vida para que eu enxergasse a minha parte vítima. E foram camadas que eu fui tirando e ainda continuo tirando. Foram camadas e camadas, né, de encontrar. As primeiras doem mais, porque é um choque. Então, a gente vai encontrando essas camadas e tem que ter a coragem de tirar. Só que a questão é que muitas vezes a gente não quer enxergar. E isso é o ponto que eu trago para vocês, assim. Eu acompanho pessoas no consultório, né, durante muitos anos. Às vezes eu atendo a pessoa durante muito tempo. E mesmo assim, eu vejo que algumas pessoas que eu atendo têm dificuldade de encontrar e de reconhecer os seus padrões de fraqueza para corrigi-los, para ajustá-los. E mesmo que eu enxergue, mesmo até que eu dê as respostas, não funciona. Porque o conhecimento e a informação sem a prática e sem a experimentação não se transformam em transformação. A transformação só acontece quando a pessoa experiencia o que a consciência está dizendo. Você pode instalar na pessoa a consciência de viver sem ser uma vítima, mas ela só vai conseguir experimentar quando ela escolher experimentar. Então o processo de transformação para se tornar segura de si mesmo, de ter o seu amor próprio, de ter a sua autoconfiança restaurada, é um processo de coragem, de reconhecer e de enxergar a si mesmo. E é engraçado que quando a gente começa a enxergar, a gente toma um monte de susto. Eu já chorei, viu, olhando para dentro de mim. Eu já encontrei todas as coisas que vocês puderem imaginar de coisas ruins dentro de mim. E eu me achava antes, quando eu era adolescente, que eu comecei a fazer o processo de autoconhecimento, de estudo espiritual e nessas áreas de compreender a mente, lá na adolescência. E lá na adolescência eu achava que eu era santinha. E eu realmente me comportava como? Eu não fazia mal a ninguém, eu agradava todo mundo, eu fazia tudo para outra pessoa. Eu era a pessoa mais pacífica que eu podia imaginar. Então eu me considerava uma pessoa absolutamente boa, absolutamente, enfim, sem sombras. Eu realmente não enxergava as minhas sombras. Sombras que eu falo são os defeitos, são as inferioridades, são enfim, as características de distorção, enfim. Raiva, mágoa, ressentimento, revolta, essas coisas todas. Eu não enxergava em mim. Eu só enxergava em mim coisas boas. E então eu era a boazinha. E esse lugar é tão ruim ou pior quanto o lugar de ser malzinha. Existem dois extremos, né? Porque a gente está no planeta Terra, que tem a dualidade, a gente vai aprendendo através dos extremos. E a gente vai pendulando esses extremos até que
esse pêndulo vai diminuindo o seu ângulo de polaridade, né? Ele começa assim bem grandão, aí ele vai diminuindo, não é assim que um pêndulo faz? Vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até que ele para. Dentro da nossa evolução, o parar é o centramento, não é a inércia. É o momento onde você chegou no seu centro e você compreendeu o lado de cá e o lado de cá. Quando você entra no seu centro, no seu poder, e reconhece a sua importância verdadeira, não estou falando do ego e não vou falar de ego aqui, eu sempre estou falando a parte da sua consciência mais elevada. Quando você chega nesse centro, nada mais te tira. Você pode passear por qualquer lugar, estar em qualquer ambiente, experienciar qualquer situação, em qualquer nível de conflito e você vai estar em paz. Nada vai te tirar daquele lugar quando você realmente está no seu centro, dentro da sua mente, dentro do seu coração, dentro do seu ser. Então, a experiência do centro só é possível quando a gente já entendeu, aceitou e acolheu a sombra e a luz. Quando a gente entende as inferioridades e as qualidades, quando a gente entende as fraquezas e as forças. Mas como a gente vai chegar nesse lugar especial se a gente só fica olhando para os nossos erros? Como a gente vai chegar nesse lugar se a gente não larga o passado? Se a gente cometer um erro lá, às vezes a gente fica a vida inteira remoendo e pensando, e porque eu não fiz, porque eu devia ter feito, porque aconteceu isso, porque se eu tivesse feito isso, isso poderia, e se. O e se enlouquece, tira a gente completamente do centro. Tire o e se da sua vida. O e se já foi. E às vezes a gente passa a vida inteira, em vez de construir um outro caminho, a gente fica puxando o passado para todo o caminho. Você entende? É como se fosse assim. Vamos supor, a gente vai fazer um bolo. Eita, que eu dou exemplo de bolo, né? Mas é porque vem na minha cabeça. Imagina que a gente vai fazer um bolo. E aí, a gente vai fazer um bolo e tem um aniversário. O aniversariante, a gente vai fazer o bolo do aniversário. E aí, o bolo sola, não presta, cai no chão, destrói-se, sei lá. Acontece uma catástrofe com o bolo. Cada um pode imaginar a catástrofe que quiser. Um bolo queimou completamente, esqueci no fogo. Outro bolo solou, ficou duro igual pedra. Outro bolo simplesmente escorregou da minha mão e caiu no chão. Ok, aconteceu uma catástrofe. Eu errei. Eu fiz alguma coisa errada. E aí? Ok, o bolo tá no chão, ou o bolo tá tostado, ou o bolo tá duro igual pedra. Ok, tá ali. Aí eu fico olhando pro bolo e fico, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, eu errei nesse bolo. Eu não devia ter tirado, o leite antes. Eu devia ter diminuído o fogo. Eu não devia ter... Em vez de a gente fazer outro bolo, a gente fica o tempo todo olhando para aquele que a gente já fez e que não deu certo. E aí chega na hora do aniversário e não tem bolo. E aí todo mundo fala, mas cadê o bolo? Ah, é porque eu não presto. É porque, olha, eu não sirvo pra nada. É porque eu errei, eu não consigo fazer nenhum bolo. Eu sou horrível. Bem fulano de tal falou. Olha, realmente eu sou imprestável, eu não sirvo pra nada. Realmente, e a gente fica se lamuriando, se colocando pra baixo, remoendo o erro, amarrada com o erro. Tipo assim, eu pego o erro com tanto carinho e grudo em mim, daqui você não sai, daqui ninguém me tira. Parece uma coisa tão longe da gente, mas todo mundo faz isso. Todo mundo é muita coisa, né? A grande maioria das pessoas fazem isso. Só que a gente não percebe que a gente faz isso. Então a gente tem que desgrudar, gente, do que não funcionou. Porque senão a gente não vai conseguir fazer outro bolo pro aniversário. A gente teve 5 horas para fazer outro bolo. Seja lá quantas horas. Imagina que a gente teve um monte de tempo.
em vez de a gente fazer outro bolho e resolver o problema, ou seja, em vez de a gente enxergar o que a gente precisa corrigir e construir um novo ciclo, a gente fica preso no que a gente não fez, no que a gente fez e deu errado. E o que você acha que isso faz com a nossa autoestima? O que você acha que isso faz com a nossa autoconfiança? Com o nosso amor próprio? O que você acha que isso faz com o seu poder pessoal? O que você acha que isso faz com o seu campo energético e com sua aura? O que você acha que você atrai de energias fazendo isso? O que você acha que você está criando na sua vida fazendo isso? Entende? São das coisas simples do dia a dia que a gente pode elevar-nos ou rebaixar-nos. É a cada pensamento, é a cada ação que a gente está se colocando para cima ou se colocando para baixo. E aí vem aquela questão que eu falei na segunda-feira da mente, que se a sua mente se habitua a reclamar, você não vai perceber que você está reclamando e você vai estar reclamando. Só que ficar reclamando diminui a sua autoestima para o chão, porque só reclama aquele que está parado no erro, que não consegue não sente a força de reconstruir. Você já viu uma pessoa muito bem-sucedida, um líder muito bem-sucedido reclamando pelos cantos? Você não vai encontrar. Os verdadeiros líderes, eu não estou falando pessoas mandonas, é diferente. Um verdadeiro líder, uma pessoa resolvida, uma pessoa segura, uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas, você não vai ver essa pessoa reclamando. Você vai ver essa pessoa resolvendo tudo que chega na frente dela da melhor forma. De uma forma tranquila, fluida, rápida. Não deu certo? Não? Tem essa solução. Essa não deu certo? Tem essa aqui. Opa, essa aqui. Ah, essa aqui não tem como? Ok, vamos assim mesmo. E a pessoa vai conseguindo viver, resolvendo as coisas em vez de se prender. Sabe uma pedra bem grande? Ela pode ser um degrau bem grande. Ou ela pode ser um muro que te paralisa. A diferença vai ser como você enxerga a pedra. Objeto de fortalecer a sua coragem, a sua autoconfiança e a segurança das suas ações, ou vai lhe transformar numa sensação de ser fraco, de ser medroso, de desistir de você. Então a vitimização faz a gente transformar uma pedrinha num muro enorme. Encontre seus pontos de vitimização verdadeiramente. O cérebro pode estar acostumado a ser vítima e pode ser que você não enxergue os seus pontos de vitimização agora. Então, observe-se. Uma coisa que funciona é você gravar a sua voz no WhatsApp ou onde você quiser. Grave uma conversa que você esteja falando com alguém familiar. Não serve com alguém do trabalho. Às vezes, um trabalho formal, você se mantém no seu prumo, né, e coloca aquela energia mais forte. Não. Grave a sua voz falando com seus familiares, com seu marido, com seu pai, com sua mãe, com seus amigos mais íntimos, principalmente se você tiver para resolver uma questão, se você tiver um conflito, veja qual a sua voz e ouça para identificar os sentimentos e padrões emocionais que ali estão. O padrão emocional de vítima zera as chances de você ser feliz. O padrão emocional de vítima tira as suas chances de encontrar a sua verdadeira força. E claro, diminui muito as chances de você ser feliz no relacionamento. Porque se você não tiver com sua força, provavelmente se você é uma vítima, se a gente é uma vítima, a gente vai entender que a gente sofre. Para ser uma vítima, a gente precisa atrair sofrimento, senão a gente não vai ser vítima. Então a gente vai atrair sofrimento. Se a gente vai atrair sofrimento, a gente vai atrair coisas ruins. Ou do próprio relacionamento ou da vida.
E você viver com uma pessoa que só reclama, você viver com uma pessoa que se sente fraca, que precisa o tempo todo de que você a alimente energeticamente, emocionalmente, que você esteja ali o tempo todo levantando, 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 pode cansar. Por isso que o relacionamento de que dá certo é quando tem duas pessoas inteiras, fortes. É um relacionamento mais harmônico, é um relacionamento, enfim, que irradia essa força de amor. É quando você está inteiro, e o outro também. Então, a vitimização é a mãe da depressão. Você não vai encontrar uma pessoa deprimida que não tenha níveis de vitimizações. Eu não estou falando que é um drama e que isso é um chilique. Não é isso que eu estou falando. A vitimização é um padrão emocional igual a qualquer outro padrão, que às vezes a pessoa não consegue ficar sem aquilo, às vezes a pessoa não consegue nem enxergar. E a pessoa não consegue viver sem vitimização. E eu tô falando isso porque eu já fiz isso comigo. Eu não enxergava que eu era vítima, que eu me sentia muito vítima. A minha vitimização, a vitimização que não me pertence, pra mim era muito escondida. E eu tive que trabalhar muito. E olha, eu continuo trabalhando em mim a vitimização. E quanto mais eu limpo vitimização, mais eu me conecto com Deus. Mais a minha espiritualidade aumenta, a minha mediunidade aumenta, minhas percepções de campo aumentam. Quanto mais eu tiro a vitimização, mais eu me conecto com meu amor, com meu marido. Quanto mais eu tiro a vitimização, mais prosperidade financeira chega para mim. Porque eu tiro a necessidade de atrair sofrimento. Então, se você tem níveis de depressão, de tristeza, procure vitimização. Isso pode estar no seu DNA, pode ter vindo da sua mãe, pode ter vindo até de outros tempos, pode ter vindo da sua infância, você pode ter aprendido a ser assim. Mas você pode mudar qualquer padrão e essa é a grande sacada da história. Mesmo que eu tenha vivido a vitimização ou a tristeza ou o abandono ou qualquer coisa que me faz sofrer hoje, desde que eu me entendo por gente, desde o útero, ou desde outros tempos, ou desde o meu DNA de muitos ancestrais, mesmo assim eu posso escolher mudar. Eu escolhi mudar muita coisa em mim. Muita coisa em mim. Se eu contasse para vocês quem eu era há 30 anos atrás, vocês não iam imaginar. Eu me achava a pessoa mais feia do mundo. Eu me achava a pessoa mais esquisita, mais rejeitada, mais incompreendida. Eu me achava o patinho feio da família. Eu achava que eu era aquela que as pessoas não queriam estar junto, que as pessoas não se importavam em se existia ou se não existia. Alguém que não fazia a menor diferença. Eu podia ficar aqui falando um monte de coisas para vocês do que eu achava sobre mim. E aquilo, ouçam isso, registre isso dentro de vocês. Aquilo que você pensa sobre você está construindo você. Aquilo que você pensa e sente sobre você está moldando a sua realidade e é um comando para que as pessoas ajam com você, é um comando invisível, porque é um comando energético. Numa comunicação, apenas 5% da comunicação é verbal. Todos os outros 95% é comunicação de campo energético. Exemplo, eu posso dizer assim para a pessoa: olha, eu odeio você. Eu odeio você. Vocês vão ouvir o quê? Com esse olhar, com essa energia, vocês vão ouvir: eu amo você. Agora você fala assim: eu amo você, eu amo você. Olha, eu amo você. O que você vai ouvir? Que você ama nada. Você tá falando isso só porque você quer alguma coisa. O que você quer? Fala logo. Eu tô caricaturando, eu tô fazendo uma coisa
bem grande para que vocês entendam, mas é sutil. Às vezes a gente fala, tá bom, vai, pode ir, vai, pode ir, não ligo não, pode ir. E por dentro você tá, caramba, eu tô me despedaçando com você indo. E o outro vai perceber isso. Então, a comunicação do campo fala mais e muito mais do que a comunicação da voz. A energia que você traz no som da sua voz, a intenção por detrás das palavras são mais fortes do que as palavras. As palavras também têm força, mas o campo por trás das palavras, que compõe toda a energia, o pensamento e o verdadeiro sentimento, está ultrapassando completamente o que as palavras dizem. Então, eu tenho que entender e perceber o que eu penso ao meu respeito, o que eu sinto, o que eu acho sobre mim. Tem uma... eu não sei se é da Natura, da Boticário, sei lá da onde, tem uma... um negócio que uma artista vai desenhar, pede para você fazer o seu... falar sobre você, para ele fazer seu autorretrato. Eu não sei se vocês já viram esse filme. Não é filme não, é o que? Uma propaganda. É impressionante. Se vocês não viram, vejam. Então a pessoa chega, tem um profissional que faz isso, né, o autorretrato, e você começa a falar quem você é. Meu nariz é assim, minha boca é assim, meu cabelo é assim, a minha expressão é assim, minha energia é assim, e através do autorretrato ele vai fazendo, vai desenhando você. E aí você sai e você conhece pessoas ali, é uma coisa específica, você conhece pessoas, e aí as pessoas conversam e tal, aí as pessoas vão fazer o seu autorretrato. E é impressionante como cada um fala de você muito melhor do que você fala sobre si mesmo. Todos, 100% do autorretrato que outra pessoa falou era mais bonito do que o autorretrato da própria pessoa falou dela. Como pode isso? Como a gente pode se colocar tão para baixo? Como a gente pode ser tão cruel com a gente, tão seco, tão frio, tão exigente, tão inflexível? Como é que a gente quer receber amor se a gente tá com um chicote na mão pra gente? Como é que a gente vai permitir o amor chegar se a gente está fazendo assim pra ele? Só que a gente não percebe que a gente está fazendo assim. E isso que eu tô trazendo para vocês é a compreensão das leis do universo. Eu sou aquilo que eu vibro, que eu penso, que eu sinto, que eu faço. Na verdade, ajustando essa frase, eu sou amor infinito, eu sou luz, eu sou todo o universo, mas eu vou viver de acordo, acreditando no que eu penso, no que eu sinto, no que eu faço. Então o que eu vou ter ao meu redor é de acordo com o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço ao meu respeito. Então muitos de nós, a gente coloca máscaras de que a gente está feliz, de que a gente está bem, de que a gente está seguro. E lá dentro tem uma criança chorando, pedindo o colo da mãe. Lá dentro tem uma pessoa se dizendo assim, olha, eu tô me sentindo tão sozinha, tão sem apoio. Eu tô me sentindo tão triste, tão desamparado. Essa pessoa tem que ser curada para que essa outra seja real. É lá dentro do nosso coração, aquela criança que está chorando, aquela pessoa que está dentro de uma caixinha escondida, aquela pessoa que está no escuro sem querer ir para a vida. Essa pessoa tem que ser curada. Mas como eu vou curar essa pessoa, Fran? Esse é o processo, sabe? E eu gostaria muito, muito que em alguns minutos eu pudesse te passar tudo isso. Mas eu trago a cada live, a cada conversa, e eu falo o que me ajudou e como eu posso passar isso para vocês fazerem, porque não adianta só eu falar. A informação só transforma quando ela está no ponto certo, quando falta só uma gotinha para compreender, aí a informação
transforma, porque a pessoa está pronta para colocar em prática, mas deve se colocar em prática para que uma transformação aconteça. Então o que eu vou falar para vocês é: ensine a sua mente e as emoções a fazer o que você quer. Simples, quase simples assim. Por exemplo, o seu dia a dia, como você acorda? Você acorda já no pulo, tem que fazer, nem lembra que você existe, ou você acorda, toca no seu corpo, gratidão por mais um dia. Eu tô aqui com você. E olha pro sol, ou se não tiver sol onde você esteja, ou se não der pra ver o sol, olha o céu. Olha o que tiver de bom e gratidão por mais um dia. Eu agradeço por todas as bênçãos desse dia, o dia vai ser maravilhoso. Eu sei viver a minha vida com felicidade, tudo já deu certo, eu sei como ter a sensação de que tudo já deu certo. Às vezes é 1 minuto. Claro que é melhor um pouquinho mais, mas pode ser 1 minuto, pode ser um flash de eu faço parte. Gratidão terra, gratidão Deus, gratidão a minha alma, estamos juntos e o dia vai ser maravilhoso. Pode ser uma coisa simples assim, mas que tenha tanta verdade que se transforma assim no seu dia inteiro de energia. Então, como você acorda, como você toma banho, pensando lá, e aí você vai pra lá e pensa cá, e você almoça pensando no trabalho, você tá no trabalho pensando. Então, a gente não para observar e dar amor para cada momento, dá importância a cada momento. Isso traz força para o momento, isso traz força para a gente, e isso traz controle para a mente. Ensinar a mente que você quer que ela faça uma coisa e conseguir que ela faça é bem grande. E é bem importante para você conquistar o que você quiser na sua vida. Quanto mais você permite que o outro dite quem você é, e isso é a chaga da humanidade, sinceramente. A chaga da humanidade, a gente deixa que o outro diga quem nós somos. Se eu me separei de um relacionamento que não deu certo e o outro disse que não deu certo porque eu fiz isso e isso. E aí o outro arranjou uma outra mulher, uma outra pessoa, um outro homem e é feliz naquele relacionamento. E eu vou me sentir a pior pessoa do mundo porque eu fracassei. Porque eu deixei o outro dizer pra mim que eu fracassei. Eu acreditei naquilo e fiz igual o bolo. Peguei o fracasso, grudei nas minhas costas e ninguém tira ele daqui. Vou levar ele pra mim pro resto da vida. A gente faz isso porque nós somos crianças. Nós temos o emocional de uma criança. Nós temos a maturidade espiritual de uma criança. Então, em vez da gente resolver as coisas, a gente fica batendo o pé, dizendo você errou, você não devia ter errado, e você tá vendo, você só erra, você não serve pra nada. E cara, o que vai adiantar você fazer isso com você? O que adianta a gente ficar fazendo isso com a gente? Vai resolver o que na nossa vida? Então, tá na hora de levantar e fazer novas escolhas. Conserta o que der para consertar, o que não der para consertar, vai para frente, caminha, que o próprio caminho vai dar um jeito. Vai para frente e começa a ser bondoso com você. Vai para frente e começa a desenvolver bondade. Bondade é uma virtude muito linda, muito grande. Desenvolve bondade com você, cuida da sua alimentação, cuida do seu corpo, cuida da sua mente, cuida das suas emoções, cuida das suas relações com seu filho, com seu cachorro, com seu gato, com o vizinho. Se não tiver nenhum relacionamento, com o padeiro, com o cara do mercado. E quando você começa a se amar, os amigos voltam a chegar, né? Na verdade, quando a gente começa a se amar, tudo volta a chegar. E a percepção de estar em amor com você não só é um treino, mas é uma escolha firme. Firme. Imagina uma escolha firme que você já teve na vida. Uma escolha bem firme.
Qual a escolha mais firme que você já teve? Aquela escolha que ninguém conseguiu tirar da sua cabeça. Uma escolha firme que eu tive, que eu tenho, é a minha conexão com Deus. Por tudo que eu passei, por todas as coisas que eu vivi, isso não saiu. Isso foi uma escolha que eu fiz que não saiu em nenhum momento de dentro de mim. Uma outra escolha que eu fiz é que eu queria encontrar a minha alma gêmea e viver com ela. Em algum momento eu desisti de buscar, mas eu não deixei de acreditar. Porque eu deixei de buscar por um momento porque eu sabia que eu precisava me curar da tal vitimização. E enquanto eu tivesse com a tal vitimização, eu só ia atrair pessoas que iam me fazer sofrer. Natural, porque a vítima precisa sofrer. Então eu vivi praticamente a minha vida inteira nesse lugar. Então eu sei muito bem que lugar é esse. É um lugar bem perigoso, porque acaba com a gente. Mas é um lugar bem forte, porque cega a gente. E então a vítima, ela pode ir para o lado da tristeza e da lamúria, ou ela pode ir para o lado da agressividade também. Porque você pode achar que o mundo está contra você e você querer atacar todo mundo e você ser uma pessoa agressiva. Então, às vezes você acha que você não é vítima porque você é muito incisiva nas coisas e você simplesmente vai para frente das coisas com muita ênfase, mas por trás disso pode ter uma vitimização, achando que as pessoas estão sempre contra você, de que sempre alguém vai te atacar e de que você sempre tem que se defender antes de ser atacado. Isso também é um nível de vitimização. É um nível de eu vou sempre sofrer, alguém sempre vai fazer alguma coisa de ruim. Eu não posso confiar nas pessoas. Então, curar isso é bem importante para você entender seu amor próprio e a sua autoconfiança. Então, para sentir o amor próprio, depende de uma pessoa. Você já sabe quem é, né? Pois é. Só depende de cada um de nós. Ninguém é dono do seu amor próprio. E se é, traz correndo de volta para você. Se você entregou para alguém a capacidade de dizer para você se você vale ou não, traz correndo de volta esse poder para dentro de você. Porque ninguém pode lhe dizer se você vale ou não, a não ser Deus e a sua alma. Engraçado que eu quero que você entenda mais uma coisa. Todo mundo é criança. Então é uma criança falando de outra criança. Imagina que, sabe, teve um dia que eu tinha chegado do trabalho e tinha um vizinho na nossa casa. Eu não morava aqui, eu morava em outro lugar. E tinha um vizinho, era um pequenininho, uma coisinha mais lindinha, assim. Eu não lembro quantos ele tinha, se 3 ou 4, mas ele era bem pequenininho, assim. Ele já falava tudo. E aí eu tava com uma bata, eu gosto muito de roupa meio folgada. E eu tava com a bata verde, assim, meio verde-limão. Era uma roupa de cetim, assim, era uma blusa de cetim. Verde-limão. E aí ele olhou pra mim e falou: tia, você tá feia com essa roupa? Assim, do nada. Ele chegou pra mim e disse: tia, essa roupa é feia, você tá feia com essa roupa. E eu olhei pra ele e falei: é mesmo? Entendi. E acabou. Ele foi brincar e eu saí, fui pra outro lugar. Mas se ele fosse um adulto? E se ele fosse um adulto que eu admirasse? E se ele fosse meu pai, ou a minha mãe, ou o meu marido? Ou até, de repente, meu filho, dependendo de cada pessoa. Como é que eu reagiria? Será que eu reagiria literalmente com a mesma naturalidade que eu reagi com essa criança? De, tipo assim, tudo bem se você achar que eu tô feia, tá tudo bem isso. Isso não muda nada, não toca nada em mim, tá tudo bem, você tem o direito de achar que tá feio. Você entende o que a gente faz com a gente? Aí a gente vai e se sente: nossa, eu tô feia. Significa que eu sou feia, que eu não presto, que nananana, e haja chicote, e a gente vai e se coloca lá pra baixo. Qualquer oportunidade parece que a gente faz isso com a gente. E a gente tem que parar com isso. Então, só uma pessoa tem o poder de manter
de reconstruir o seu amor próprio, que é você mesmo. Então pare de mendigar amor e de se submeter para se encaixar na vida do outro e receber um pedacinho de amor. Pare de esperar o outro, o momento que o outro vai te olhar, o momento que o outro vai dar um pedacinho de tempo para você, o momento que o outro siga a sua vida e entenda que você merece o melhor que existe no universo. A questão é que existe melhor para todo mundo, porque cada um tem uma energia diferente. E existe mais do que o suficiente para todos, em todos os níveis, financeiro, amoroso, trabalho, oportunidades. Existe mais do que o suficiente para todos. A Terra é infinitamente abundante e o sistema solar e a galáxia inteira é menos do que um átomo no universo. Existe um poder muito infinito de prosperidade e de abundância que a gente não tem a menor noção. Então, tudo que você quer a partir da sua alma pode ser trazido para você. Quando você está com o seu valor e com a força da sua importância aqui e nada toca nesse lugar. Mas se você diz para o universo que qualquer coisa serve, o universo vai te mandar qualquer coisa. Se você diz para o universo, olha, eu nem mereço, nem quero, o universo vai lhe trazer o que você está dizendo, porque o universo, ele entende que você é Deus, que você é co-criadora, porque foi te dado esse poder de livre-arbítrio. E o universo, a energia cósmica, ela funciona dessa forma. É como a lâmpada de Aladim, mais ou menos. Você pede e aquilo é trazido para você. Ah, Fran, mas eu peço prosperidade e não é trazido prosperidade. Porque a gente pede prosperidade daqui para fora, mas daqui para dentro a gente está achando que não merece, que não pode, que se a gente tiver poder a gente vai pisar na bola, que isso, que aquilo. Lá dentro tem aquela criança chorando, mas é ela que está manifestando a sua vida. Por quê? Porque ela é 90% de você. A energia de dentro do seu coração é mais forte do que a energia do seu consciente, que é só 10%. Então não adianta a gente estar manifestando. Se você está manifestando, pedindo que as coisas aconteçam, que você se ame, que você tire os medos, que você se regenere de um relacionamento, que você passe para um outro ciclo, mas lá dentro você não está se aceitando, não está se perdoando, está se julgando, está se martirizando, está presa na mágoa, está presa no ressentimento, presa na vitimização, presa no sofrimento, é isso que vai ficar. Porque é matemático, entende? Não é porque Deus é ruim, não. Não é porque o universo é cruel, não. É física. Se você joga uma bola na parede, ela vai voltar para você com direção e intensidade oposta, né? Direção oposta na direção oposta e na mesma intensidade. É física isso. Então, se você está vibrando um campo de eu sou vítima, o universo vai lhe trazer sofrimento. Se você está vibrando um campo de eu tenho medo, o universo vai lhe trazer coisas para você manter o medo, porque você está dizendo que você é isso. Então significa que você quer experienciar o medo, então o universo vai lhe trazer o medo. O universo não julga, ele simplesmente faz. Porque a nossa alma, ela é amoral. Ela precisa aprender, ela quer aprender virtudes. Como a gente vai levar isso para a alma? Se é através do sofrimento ou através do amor, tanto faz, contanto que a gente aprenda a alma. Então, a nossa experiência aqui na Terra, por detrás de todos os cenários, é aprender virtudes. Virtudes começa com a gente se amando. Tudo começa de dentro para dentro, tudo. Uma vez eu estava em Alto Paraíso com meu amor, com Paty e Ivan, que são nossos amigos, e a gente estava dentro de uma casinha que a gente ficou hospedado lá, conversando, e de repente eu vi um clarão, no meio assim, no meio do nada, um clarão mesmo, uma luz. Apareceu uma luz, foi pra cima e sumiu. E de repente veio um raio, um relâmpago, né? Relâmpago.
Aquilo ali era o início de um relâmpago, porque Ivan, que estava com a gente, que é o nosso amigo de Paulo, ele é físico quântico, engenheiro elétrico, então ele falou, gente, isso aqui foi o raio, começou aqui dentro dessa casa. Então, até um raio começa de um ponto dentro, sabe? Pra fora. Então, tudo começa de um ponto dentro pra fora. As verdadeiras coisas começam de um ponto dentro pra fora. O verdadeiro começa de um ponto dentro pra fora. Então, as virtudes que eu tô falando, as verdadeiras virtudes começam de dentro pra fora. Então, se você quer fazer parte do poder de novo do universo, dos seus dons espirituais, divinos, do seu empoderamento, da sua verdade, da sua autoconfiança, do seu amor próprio, se você quer fazer parte novamente e atrair prosperidade financeira, abundância financeira, tranquilidade, um amor estável, gostoso, prazer, saudável, é importante que esse pontinho comece a brilhar. Então, o pontinho que brilha é o amor próprio. É a sensação de você, se acolher, deixar as malas e largar os erros para trás. Largar o passado, largar a mágoa, o ressentimento, o abandono e construir um novo futuro, um novo presente e um novo ciclo. Só as suas pernas podem caminhar para frente por você. Por mais que você tenha informação, só você pode fazer a prática da sua vida. Então, seguir adiante é uma escolha que só você pode tomar por você. E quando você começa a caminhar para frente, se perdoando, se acolhendo, parando de se julgar, de ser cruel com você e sendo gentil com você. Você entende? Eu estou sempre falando das virtudes. São as virtudes que vão tirar a gente das cordas. São as virtudes que vão fazer a gente parar de se afogar e de engolir água, de tomar caldo da vida. São as virtudes que vai fazer a gente atrair outro nível de relacionamento amoroso, ou de amigos, ou de trabalho. Não adianta reclamar do que aconteceu ou do que está acontecendo. Isso não vai tirar a gente do lugar. Reclamar é como uma âncora que prende a gente mais na areia movediça. Vai afundando a gente na situação em que a gente reclama. Vai trazendo mais daquela mesma energia que a gente não quer. Mas começar a entender o que eu preciso fazer para mudar a minha energia. O que eu preciso escolher, quais são as novas escolhas que eu preciso tomar. E às vezes são pequenas escolhas. É como eu acordo, é o que eu penso de mim quando eu erro ou quando eu não faço aquilo que eu deveria ter feito. É pensar olha, isso me faz mal, mas eu vou fazer assim mesmo. É pensar de escolher um novo tipo de música que eleve você, coisas pequenas. É saber dizer não quando você realmente não quer. É saber dizer sim quando você realmente quer. É você entender que você pode ser fiel a você. E quanto mais você vai experimentando isso, mais a sua autoestima vai melhorando, mais o seu amor próprio melhora. Não adianta querer um amor que não é construído. Como é que eu vou ter amor se eu não construo ele? Entende? A gente fica meio que querendo que as coisas aconteçam de uma forma impossível. Eu quero que essa parede fique branca, mas eu estou pintando ela de preto. Eu quero que a parede fique preta e eu estou pintando ela de azul. Tipo, se eu estou dizendo que eu sou horrível, que eu não presto, que eu não mereço, eu quero ser amado. Como? Não tem como. Eu estou produzindo um campo de sofrimento e eu vou receber sofrimento. Então é o momento de caminhar para frente, de parar com isso e de entender a sua importância, o seu valor sagrado. Por trás de todas as camadas que você acredita ser, existe você de verdade. Por todas as camadas que você se acostumou a entender que você é, depois, por trás de todas elas, é que existe você de verdade. Porque você de verdade é plena luz. Eu botei um card sobre isso, vai lá no meu feed, dá uma lida.
O card falando sobre quem somos nós. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, quem somos nós? Não é Deus que é a nossa imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se Deus é luz, nós somos luz. Se Deus é amor, infinito, bondade, plenitude, poder, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se Deus é imaterial, energia cósmica, infinita, nós somos a imagem e semelhança de Deus, entende? Nós somos todo poder, toda bondade, todo amor. A nossa cura é muito mais além do que da nossa própria vida, porque nós somos um. Nós somos gotas do mesmo oceano, nós somos células do mesmo corpo, nós fazemos parte do mesmo lugar, nós somos um único ser. E quando eu reverbero o amor aqui, eu ajudo todos os seres, de alguma forma, em algum nível, a reverberar mais amor nas suas vidas e nos seus corações. Gratidão, gratidão pelo carinho de todo mundo. Muita paz. Namastê.